50 dias rumo a Pentecostes, estamos cada dia mais perto. Que bom que você está junto conosco. A gente está fazendo essa caminhada diária com a liturgia da palavra, com as 3 leituras, né? A primeira leitura, Salmo e o Evangelho, tendo esse desafio de comentar as 3 passagens em apenas 15 minutos, 10, 15 minutos. Graças a Deus temos conseguido até aqui. Então, sem mais delongas, vamos já à passagem da primeira leitura de hoje, é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É um capítulo especial na história da igreja, porque é a conversão de Saulo que vai se tornar o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Até aqui, o livro de Atos dos Apóstolos tem mostrado Saulo como um homem que odiava a igreja, que respirava ameaças e mortes contra a igreja. E a partir de agora haverá uma grande conversão, uma metanoia, uma metamorfose verdadeira na vida desse Saulo. Vamos então à primeira leitura, vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É importante ver isso, porque ele não teve nenhum contato com Jesus antes da sua ressurreição. Ele perseguia os discípulos do Senhor. E apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Então os cristãos tinham se dispersado por outras cidades. Paulo, não contente, resolveu ir perseguir os cristãos em outras cidades. Pediu cartas para ir a Damasco buscar os que seguissem essa doutrina. Em algumas traduções dizem os que seguiam o caminho, porque nós ainda não éramos reconhecidos e chamados de cristão. Então eles nos identificavam como os seguidores do caminho, porquanto o próprio Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os seguidores de Jesus são os seguidores do caminho. Paulo então está perseguindo os que seguem esse caminho. E caminho, aliás, que nós estamos fazendo juntos por esses episódios, a caminho de Pentecostes. Nós também somos os seguidores do caminho. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, o tempo todo os Atos dos Apóstolos mostram que quem persegue os discípulos do Senhor é o Senhor que persegue. Veja, Saulo perseguia os seguidores de Jesus, porque Jesus já tinha subido aos céus. E aí quando Jesus aparece, pergunta: por que me persegues? E Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Essa frase ficou muito obscura para mim por muito tempo. O que é isso, recalcitrar contra o aguilhão? E aí na Bíblia do Peregrino, eu pesquisando aqui antes de trazer essa meditação, eu encontrei que há uma outra tradução para essa frase. Alguns manuscritos escrevem assim: é duro para ti dar coices contra o ferrão. Né? Comparando aqueles cavalos selados, dar coice contra o ferrão é ferir a si mesmo. Quanto mais eles dão coice contra o ferrão, mais feridos ficam. Então ele está dizendo para Saulo: você está lutando contra a mim? Você está se ferindo a ti mesmo? É difícil para ti ficar dando coice contra o ferrão, recalcitrar contra o aguilhão. Você está se ferindo a si mesmo, resistindo à mensagem do Evangelho. E então, aí o Senhor, respondeu-lhe o Senhor, né? Levanta-te e entra na cidade. Não, versículo 6, perdão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? E aqui é uma pergunta de todo aquele que quer mudar de vida. Quando Pedro fez a primeira pregação em Pentecostes, as pessoas chegaram para ele e perguntaram assim: o que devemos fazer? É como se Paulo repetisse a mesma pergunta aqui: Senhor, que queres que eu faça? E respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber.
3 dias é o tempo que Jesus ficou no sepulcro e depois ressuscitou glorioso. Há aqui um novo nascimento para Saulo. É como se ele morresse para a vida passada de Saulo e depois de 3 dias renascesse para uma vida nova, a de Paulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: atenção agora, que enquanto o Senhor fala com Ananias, ao mesmo tempo estará falando com Saulo. Então, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E aí diz que ao mesmo tempo, versículo 12, este Saulo, via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista, para ser curado. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? Olha só como éramos chamados também no início, os seguidores de Jesus, os santos. Quantos males fez a teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome, Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Olha que descrição linda de Saulo. Quem é Saulo? É um instrumento escolhido. Que eu e você, irmão, sejamos também instrumentos de Deus, escolhidos. Instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos pagãos, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Então, entrar para o caminho da evangelização é também entrar por um caminho de padecimento, de incompreensões, de rejeição, de zombarias. E na época, eles eram apedrejados, açoitados, eram mortos. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi rezar pelo seu inimigo. Ananias foi rezar pelo seu algoz. Entrou na casa e impondo-lhe as mãos. Olha o gesto de impor as mãos, como que abençoando, que nós fazemos tantas vezes, Rezando pelos enfermos, rezando por aqueles que vão fazer uso da palavra, que vão proclamar a palavra de Deus. A imposição das mãos é um gesto bíblico de conceder bênção, graça. Impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. Aí a cura que Saulo esperava. Só que Deus não fica na cura. Tem algo mais. Tem algo muito melhor do que a cura. Ele diz assim: enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Essa é a grande graça que aconteceu na vida de Saulo. Não foi só voltar a enxergar, mas ser batizado no Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento, sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. E imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então era básico entre os cristãos proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Lembra do eunuco? Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e foi batizado. E aqui Paulo saiu proclamando, não só acreditou que Jesus é o Filho de Deus, mas saiu proclamando pelas sinagogas, para os judeus, que Jesus é o Filho de Deus. E esse não é o ministério que Deus deu a Saulo. Deus quer que ele pregue aos pagãos, às outras nações. E ele foi pregar para os judeus, foi pregar nas sinagogas, ele foi pregar para aqueles que não acreditam, para aqueles que perseguem os cristãos. Então isso aqui vai dar uma confusão, gente, porque ele foi pregar para os inimigos, para os judeus, para aqueles que não acreditavam em Jesus. Ele ia lá dizer que Jesus é o Filho de Deus e foi com coragem, porque ele tinha convicção do que falava. Saulo conhecia a palavra, conhecia o Antigo Testamento, então ele sabia que tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto nos profetas, nos salmos. E aí ele tinha certeza que ia convencer os judeus, que também conheciam a palavra como ele, conheciam o Antigo Testamento como ele. Ele tinha certeza que ia converter os irmãos judeus ao cristianismo. Mas não foi bem isso que aconteceu.
Aconteceram muitas confusões, como nós vamos ver nos capítulos seguintes. Muito bem, irmãos, essa conversão de Saulo vai mudar a história da igreja, porque até aqui o evangelho está sendo pregado em ambiente judaico. A partir do ministério dado a Saulo, e começou com São Pedro, como nós vamos ver no capítulo 10, Pedro começa a pregar a pagãos, a pessoas que não eram da religião judaica, que não conheciam o Antigo Testamento. Os pagãos também vão aceitar a pregação do evangelho. Então Pedro inicia esse ministério, como nós vamos ver, e depois ele delega isso a outras pessoas. E o maior expoente dos que levaram o evangelho aos pagãos se chama Paulo Apóstolo, que nós acabamos de ver aqui a sua conversão, seu batismo no Espírito, nesse capítulo. Amém? Bom, vamos ao Salmo do dia, né? De um capítulo tão feliz da história da igreja. O Salmo diz assim: Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. É a missão de Saulo. Cantai louvor ao Senhor todas as gentes, não só os judeus. Povos todos, festejai-o. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. Este é o Salmo do dia. E agora vamos ao evangelho do dia, João 6, 52 a 59. E diz assim o evangelho: Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, porque Jesus tinha dito: o pão que eu vou dar é a minha carne. Aí houve escândalo. Olha só. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aqui Jesus falando da Eucaristia, que é a sua carne, que é o seu sangue, e ao mesmo tempo falando da vida eterna, falando da ressurreição. Porque a minha carne é verdadeira comida, aleluia, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, está escrito assim, o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, mais claro do que isso, a Eucaristia, no pão e no vinho, é meu corpo, é o meu sangue. Não tem como ser mais claro. E quem comunga, quem recebe a carne e o sangue de Jesus, ressuscitará naquele dia e viverá a vida eterna. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Quero louvar a Deus por você estar fazendo esse caminho conosco até Pentecostes. Quero pedir a você que não se inscreveu ainda no canal, tem aí embaixo, inscreva-se, aperta aí e aciona o sininho que tem ao lado, porque você vai ser avisado cada vídeo que nós postarmos aqui. E assim nós vamos cumprir esse caminho de um vídeo por dia. Serão 50 vídeos, olha que bênção. É um desafio, mas nós estamos vencendo, graças a Deus. Peço a Deus então que te abençoe. Peço a Deus que abençoe a todos aqueles que estão enfermos hoje. Tem uma amiga minha que pediu oração pela filha que apresentou um tumor na cabeça. Tem um amigo meu no hospital, na UTI, com Covid. É o Dominguinhos e o seu irmão Agostinho, que já está entubado, inclusive. Pedindo oração a Jesus Eucarístico, o Deus da vida. Pedimos, Senhor, a cura e a restauração para esses irmãos. Isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Irmãos e irmãs, estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã com a liturgia de sábado. Fique com Deus. A paz de Jesus.